Que Jesus nos abençoe. É uma oportunidade que nós estamos tendo, como sempre, e recomendada por Ele, de que quando duas ou mais pessoas se reúnem em seu nome, a sua presença se faz. E, naturalmente, a sua presença se faz nesta casa, pelo trabalho que ela realiza, naturalmente, pelo acolhimento que faz, e no dia de hoje, por aqui também estarmos com o propósito de falarmos sobre um assunto que é do nosso interesse e que vemos de muita importância atendendo ao tema da própria conferência, viver em Deus. Conta-nos uma lenda que havia um agricultor que ele, todas as manhãs, antes do raiar do sol, ainda na escuridão da madrugada, ele se deslocava para o seu trabalho. Era um trabalho simples, usava a enxada para arar a terra e, naturalmente, fazer o seu plantio na terra que estava à sua disposição. Mas aquela manhã foi uma manhã diferente. Ele se deslocou, como sempre, habitualmente, na escuridão ainda da madrugada, e quando lá estava, começou a observar, nos primeiros raios de sol, o delineamento das montanhas no horizonte, mas uma pintura celeste diferente dos outros dias, porque ela trazia uma claridade mais intensa, aonde a luz solar começava a aparecer, num amarelo até mais escuro, à proporção que se distanciava daquele ponto de luz aonde o sol iria surgir. Mas, ao mesmo tempo, o gorjeio dos pássaros estava diferente. Cada um gorjeava de uma forma, parecendo-se competir uns com os outros, para que a sua cantarola fosse mais importante, e formando um conjunto de harmonia que dava uma paz, uma alegria para o seu trabalho do cotidiano, que sempre contemplava essas madrugadas. Mas, além disso, o perfume do orvalho, aquelas flores naturais, rústicas, silvestres, exalavam um perfume também agradável ao olfato. Era uma manhã diferente. Observava-se a proporção que a luz iria iluminando as montanhas, o orvalho nos vales, e este canto dos pássaros cada vez mais se intensificando. Ele estava trabalhando quando foi, podemos dizer assim, incomodado por um andarilho, que era um urbano, uma pessoa da cidade, que também tinha um hábito de andar, e naquele dia, também embevecido com aquele amanhecer, ao se aproximar do lavrador, parou, contemplou mais profundamente a natureza e perguntou para o agricultor, uma pergunta natural, e naturalmente para ele, talvez desejoso de uma resposta para as suas convicções. E ele perguntou: Senhor, o senhor acredita em Deus? O homem que estava arando a terra continuou arando e respondeu para ele: Sim, Senhor, eu acredito. Fez-se um silêncio, como se o urbano estivesse meditando sobre sua resposta. E depois de alguns instantes, volta a perguntar ao agricultor novamente: Senhor, já que o senhor acredita em Deus, o senhor poderia me dizer onde é que ele está? O agricultor, naquele momento, ele parou de arar, porque a pergunta exigia dele uma resposta mais aprofundada. Ele coloca a sua enxada na vertical, o cotovelo sobre a enxada, coloca o rosto sobre o braço e começa a contemplar a natureza que ele até então tinha sentido, mas não tinha observado com o detalhamento que aquele momento propiciava. Ele começa, então, a percorrer a sua vista no horizonte, no ambiente, e na expectativa, o homem da cidade, aguardando a sua resposta, e ele traz uma resposta que talvez não fosse esperada ou esperada pelo urbano. Chegou para ele e disse assim: Senhor, sinceramente, eu não sei lhe dizer onde Deus está. E aí o homem da cidade, tranquilo,
como se tivesse uma paz, aguardando aquela resposta para a convicção que ele mantinha em si. Começa, então, a andar, agradece e vai mais à frente. Quando ele dá mais alguns passos, aí o agricultor chama-o. Senhor, Senhor. Ele volta e ele, então, o agricultor é que faz uma pergunta para ele. Ele estava todo empolgado, satisfeito com a resposta. O agricultor diz assim: Senhor, o senhor poderia me dizer, então, aonde Deus não está? Fez-se um silêncio. O homem da cidade não respondeu. Mudou o semblante, saiu reflexivo, e o agricultor continuou o seu trabalho. Deus está em toda parte. Deus está no macro, está no micro, está na natureza, que é a expressão do pensamento do seu Criador. A natureza é a expressão do pensamento de Deus, dessa inteligência suprema, maior do que todos nós, porque o que a natureza nos propicia, nós não podemos propiciar. Uma árvore, nós observamos, tiramos uma folha, analisamos a sua folha, vemos a sua intimidade, secamos, mas não podemos dar vida à folha. Não podemos dar vida à árvore. Não podemos fazer com que uma pintura celeste aconteça, por melhor que sejamos os pintores e expressemos nas telas as nossas imaginações. Deus está em tudo. Nada existe sem a presença de Deus, já que o nada não existe. Então, tudo existe, porque Deus está presente. Através das suas leis, são leis imutáveis, eternas, perenes, mas sobrepõe a estas leis uma única, que é a lei do amor. Tudo que o Criador faz é por amor. E faz para atender a uma necessidade inexorável para a criatura, que é para que ele possa progredir diante das oportunidades que o Criador coloca para que cada criatura possa, assim, crescer. Nós fomos criados com uma destinação, querendo ou não, chegarmos à perfeição. Essa é a bondade do Pai, para com todos nós, que nos coloca diante de oportunidades, de experiências, para que nós possamos aproveitá-las neste crescimento progressivo, para que as nossas consciências gradativamente vá crescendo à proporção que o conhecimento vai nos trazendo coisas novas, ideias novas, contrastes, como claro, como escuro. E é justamente nessa bivalência ou bipolaridade que as nossas consciências vão crescendo. Por isto, que tudo que é novo deve ser analisado, deve ser observado, para que nós possamos, diante daquilo que é novo, verificar se esse novo nos traz algo que vai agregar a nós o crescimento. A minha geração e as gerações dos meus pais e meus avós tiveram muitas reações às mudanças, porque as mudanças trazem sempre alguma coisa de novo. E, naturalmente, são elas que impulsionam o progresso. Faz com que o progresso aconteça. E não é, naturalmente, diante de toda a mudança, que nós iremos observar se elas estão coerentes com as leis divinas. Porque muitas mudanças surgem, aparecem, mas elas não provêm com este objetivo de nós crescermos. Mas o crescimento sempre existe, mesmo diante daquelas mudanças que são equivocadas. Há um aprendizado, há uma experiência, para que nós possamos assim crescer.
A mudança propicia esta evolução necessária para que haja uma regeneração, haja uma renovação, haja uma alteração do status quo, que se não for mudado, ele estagna. É como a água. A água parada vira lodo, cria limo, vira pântano. Mas a água em evolução, a sua sinergia propicia a vida, traz algo de novo, traz alimento, traz paz, traz movimento. E assim é a vida. A vida, ela é um contínuo de mudanças, é um contínuo de oportunidades que Deus oferece à criatura por amor. Mas quando nós falamos de amor, nós precisamos ter uma referência, porque o amor que nós ainda conhecemos e muitas das vezes utilizamos é um amor compatível com o nosso status evolutivo, com a zona de compreensão. E hoje os estudiosos já demonstram, os amigos espirituais também nos trazem informações. A veneranda Joana de Ângeli trata essa questão do amor, dizendo de que o amor, até chegar ao amor sublime, que é aquele que nós aprendemos com a presença do Cristo, ele passa por fases que vai desde a paixão, o amor infantil, o amor sensual, este amor de posse, egoísta, num crescimento, num patamar que nós vamos construindo até um dia atingirmos o verdadeiro amor. Mas este verdadeiro amor, já nós não podemos dizer que não ouvimos falar e que não conhecemos. Porque ele já esteve entre nós, demonstrando como se deve amar. Quando nós observamos a terceira parte do Livro dos Espíritos, na pergunta 614, o codificador pergunta aos imortais se a lei natural é lei de Deus. Eles respondem de uma forma muito sábia, como todas as respostas. A lei natural é lei de Deus. A única verdadeira para trazer a felicidade aos homens. Indica o que fazer, o que não fazer. Nós somos infelizes porque dela nos afastamos. Ou seja, os homens são infelizes porque se afastaram desta lei, da lei natural. E Kardec continua com as suas perguntas, até chegar a esta que já foi anunciada no próprio vídeo que nós ouvimos sobre o Congresso. Porque se a lei divina, ela existe, ela é eterna, ela é perene, o raciocínio lógico do codificador, o seu bom senso, traria uma pergunta: já que existe lei, onde é que ela está escrita? Porque as leis, normalmente, nós as encontramos nos compêndios, nos livros, nas bibliotecas. E ele então perguntou: onde é que está essa lei? Porque, naturalmente, o seu conhecimento, ao observar todas estas leis e o conhecimento seu, que era vasto, por ser um homem culto, ele precisava identificá-la. Aí os espíritos respondem: na consciência. E a consciência é o conhecimento que o homem vai tendo ao longo do processo evolutivo, fazendo com que ela cresça à proporção que ele vai crescendo, usando o seu livre-arbítrio e também diante das próprias mudanças e as oportunidades de crescimento do próprio saber, do conhecimento, que ele vai amealhando ao longo do tempo. Por isso que, quando nós olhamos a história da humanidade, nós não observamos regressão. No contexto histórico, estamos sempre evoluindo. Apesar de nós observarmos alguns pontos, alguns bolsões de civilização, se compararmos, podemos dizer: aquela civilização era muito mais evoluída do que a que está hoje. É um fato. Mas, se analisarmos apenas com a singeleza do mortal, nascer, viver e morrer,
a resposta positiva, ela confere com essa realidade de que um determinado momento foi mais evoluído e o outro menos. Mas quando se analisa com a visão do imortal, a visão do espírito imortal, da criatura criada pelo Pai, para que percorra esse processo evolutivo, saindo da simplicidade e da ignorância, nós observamos que este fato é ocasionado por aqueles que habitaram a época ou fizeram parte destas civilizações como espíritos que tinham um progresso, uma evolução maior do que aqueles que hoje habitam ou pertencem a estas civilizações decorrentes. Neste ir e vir, nesta migração e emigração, dentre as diversas casas e moradas do Pai, isto é um fato corrente e que acontece constantemente com o processo evolutivo e com as necessidades. Mas quando nós falamos de amor, que é a expressão que o Criador coloca para a criatura poder viver da melhor maneira possível, porque tudo que existe na face da terra, para nós criaturas, foi colocada por amor do Pai. Se hoje nós reclamamos de alguma coisa, é produto nosso, da nossa imperfeição, não do Pai. Então, diz Emmanuel, que nós somos os verdadeiros mordomos. Vivemos na face da terra em plena mordomia. Porque tudo que existe não nos pertence, mas tudo é colocado para que nós possamos sentir a presença deste amor do Pai por cada um de nós. O amanhecer que nós aqui delineamos nas nossas simples palavras, certamente na imagem de cada um, veio o amanhecer melhor ou mais bonito que cada um de nós já presenciamos. É um pintor celeste que se preocupou, nesta movimentação dos astros, fazer com que a cada manhã nós tivéssemos um convite para sentir a presença de Deus, do Criador, junto a nós. Para que nós pudéssemos observar isto e não cair no natural, no simples, de que aquilo é algo que se faz parte de cada dia, mas se estabelecermos uma reflexão mais profunda, é um convite diário à renovação, a nós sairmos de um estado para um estado melhor, mesmo com as dificuldades que existam a cada dia, mas é a oportunidade que o Pai nos dá de, no amanhecer, termos um dia com uma página em branco, para que nós possamos escrever naquela página tudo de novo, sem que nós escrevamos a recorrência do dia anterior, que naturalmente é lembrar do passado para aquele momento presente, que precisa apenas de que nós hajamos para corrigir o passado, mas não trazê-lo para o presente, como sendo para nós um peso, uma carga, um pensamento negativo, de algo que já passou que nós não podemos mexer. Aquela madrugada, no dia seguinte, já foi outra madrugada. Aquela foi um passado. Mesmo que o agricultor e que o homem da cidade quisessem retomar aquele instante, ele não voltaria. Eles não poderiam fazer de volta. Mas a nova madrugada diz que é algo novo que nós podemos fazer. E é assim que, como no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar, na pergunta 621, onde vem complementar aquilo que a 614 nos fala, porque os Espíritos vêm dizer de que nós, além de nos termos afastado da lei divina, nós esquecemos e abandonamos. Olha que compromisso sério. E, naturalmente, quando esquecemos das leis de Deus, que estão escritas na nossa consciência, afastados dela e abandonados, qual é a nossa referência? A nossa imperfeição. E, a partir daí, nós começamos a agir em conformidade com as referências que são nossas. Referências imperfeitas, tanto quanto nós.
e que, na realidade, precisamos ter um rumo, um destino que nos conduza, nesse processo evolutivo, a um progresso constante e à perfeição. É assim que, quando nós observamos Kardec, depois da pergunta em que diz que as leis estão escritas na consciência, ele pergunta assim: olha, se ela está escrita na consciência, há necessidade, então, de alguém vir me dizer alguma coisa sobre essas leis? Há necessidade de profetas? E aí a resposta dos Espíritos também é sábia, dizendo justamente isso, que a misericórdia do Pai, o amor do Pai, trouxe-nos estes profetas, trouxe estes Espíritos, para que nós pudéssemos nos aproximar destas leis, relembrá-las e poder praticá-las. E aí Kardec, em seguida, faz a pergunta que todos nós conhecemos, até o número, que é 625. Então, sendo assim, qual o tipo mais perfeito que o Pai colocou para servir de guia e modelo à humanidade? Resposta singela, mais simples, uma palavra, mas de maior profundidade: Jesus. Jesus é o tipo mais perfeito, inigualável, o modelo de amor para que nós possamos tê-lo como roteiro, como guia, como modelo, para que neste processo evolutivo nós possamos segui-lo. E seguindo, naturalmente, estaremos progredindo no rumo seguro, com convicção, porque ele não se equivoca. Se equivoca quem acha que ele se equivoca. Ele não erra. Porque ele é o tipo mais puro que o Pai colocou para que nós tivéssemos o exemplo do amor esquecido por nós. Jesus é a própria consciência junto a nós. Jesus é a verdade, a lei divina em aplicação junto a nós. Lembramos dele 2000 anos após, não é porque o que ele disse, porque o que ele disse foi revelar as leis divinas que nós nos afastamos, esquecemos, abandonamos. Mas, além de ele revelar, ele testemunhou. Nós lembramos é pelo testemunho. Por isso que o ditado popular de que as palavras, só quem convence é o exemplo. As palavras têm lógica, a gente observa o outro falar, mas quem convence é o exemplo. Se eu vou a um profissional de saúde, seja ele qual for, e ele me dá uma recomendação para eu deixar de fazer alguma coisa que é bom para a minha saúde, e é lógico, porque ele aprendeu isso nas universidades, na faculdade, e está ali para ajudar eu manter a minha saúde em plenitude, e eu, ao observar que depois da sua recomendação, ele não está dando testemunho daquilo que me disse, talvez eu tenha que procurar outro médico ou outro profissional da saúde. Porque ele recomendou eu não ter um determinado hábito, porque aquele hábito não é bom para a saúde. E eu observei logo em seguida, numa oportunidade que não foi uma consulta, ele tendo ações, praticando aquele hábito. Fica incongruente. Mas a lógica é o dever dele de falar o conhecimento, mas ele não testemunha. Mas recomenda ao outro para fazer o que ele não faz. Perde o seu valor. Fazemos porque gostamos de nós e sabemos que, se ele não faz, o problema é dele, não é nosso, mas nós fazemos em recomendação aquilo que a saúde dá para que nós possamos ter um bom estado. Então, Jesus veio nos trazer a representação do amor, para que jamais pudéssemos esquecer. Por isso que ele sintetizou todas as leis, todos os profetas, nesta lei do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. É uma lei áurea, que nós falamos, já decoramos,
já conhecemos. Mas se não tivermos cuidado, nós poderemos ser bons orientadores, mas mal práticos, igual ao exemplo que nós demos do profissional de saúde. Se nós sabemos que amar a Deus é a lei maior, é a lei áurea, é o amor, nós queremos trazer Deus para dentro de nós. Nós queremos estar com Ele. Queremos viver com Deus. E quem ama não prejudica. Qual filho, qual esposa, qual esposo, ou alguém da constelação familiar que tem um ente querido, que gosta de um bem material e que tem ao longo da sua vida todo o cuidado. E no dia que um filho, um ente querido, da casa ou fora dela, aquele bem que é daquela pessoa que nós amamos, alguém tenta prejudicar ou fazer alguma coisa, todos nós nos sentimos no dever de preservá-lo, porque ele pertence a alguém que nós amamos, pertence à mamãe, pertence a uma vovó, ao vovô, ou já pertenceu, porque às vezes conservamos bens, coisas materiais, que foi dos tataravós, que foi passando de família em família, e já tem centenas de anos sendo conservado, porque nós amamos aquele que cuidou daquele bem que não é seu, porque nós não temos nenhuma propriedade, nós somos mordomos, tudo pertence a Deus, não devemos esquecer disto, mas nós cuidamos, porque gostamos de alguém que nós amamos. Se nós amamos a Deus, qual o nosso dever de viver com Deus ou viver em Deus? Perante as coisas que são do Criador. É cuidar delas ou não cuidar delas? É destruí-las? E a criação do Criador são as criaturas. Quando nós adentramos nesse conhecimento um pouco mais profundo sobre Deus, a sua emanação, nós sentimos uma necessidade de mudança. Porque quando eu olho o reino, seja ele qual for, no mesmo habitat em que eu estou, que nós conhecemos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino nominal, e aqueles reinos que intermediam a transição de um para o outro, são criaturas que não foram criadas pelos homens. São criaturas de Deus. E que devem ter o respeito, o amor, a consideração, porque são criaturas de quem nós amamos, já que amamos a Deus. Mas os nossos comportamentos nem sempre têm essa vivência em Deus. Porque, na realidade, quando olhamos em certos reinos, algumas coisas nós temos, pelo nosso próprio atavismo, uma certa ojeriza, não gostamos, temos receio, temos medo, e a primeira reação é extingui-lo, é matá-lo. No reino animal tem diversos animais, que se nós disséssemos o nome de um ou de alguns deles aqui agora, talvez eu ficasse falando sozinho, e apesar deles não estarem aqui conosco, pela reação que nós temos a esses animais, que nada mais são, depois que nós compreendemos Deus, na sua essência, naquilo que é possível ainda compreendermos, porque não temos condições de compreendê-lo ainda em profundidade, mas o pouco que já nos é dado, possibilita-nos respeitar tanto o mineral, quanto o vegetal, quanto o animal, para que nós tenhamos, e especialmente os nossos semelhantes no nosso reino, para que nós tenhamos uma vida de paz. Porque aqueles que amaram verdadeiramente a Deus, respeitou todos os reinos. João, o evangelista, na ilha de Patmos, quando preso,
Era seguido, quando dava a ele a oportunidade de andar pela ilha, pelos soldados que o observavam. Mas ele parava em determinado instante. E então orava. Quando ele orava, o mar se acalmava. O vento era mais brando. As árvores ficavam mais tranquilas. O perfume das flores exalavam. Os pássaros gorjeavam menos. Mais tarde, como Francisco de Assis, nós vamos observar o mesmo comportamento. Daí ele dizer o irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Lobo, que é o exemplo que nós sabemos. Que o lobo que ia para a cidade, e todo mundo queria matar o lobo, porque ele atacava. E um dia ele, com seu grupo, adentra a um ambiente onde estava o lobo, e todos preocupados, ele pede, ele vai sozinho. Quando ele se aproxima do lobo, o lobo naturalmente começa a ter a reação. Uiva, enjece seus pelos, e começa com aquele olhar agressivo. E ele olha para o lobo e diz: meu irmão lobo, eu entendo por que é que você ataca. Porque você tem fome. As pessoas não lhe dão comida. E foi conversando, como se estivesse conversando com um semelhante. E o lobo começou então, naquele momento, os olhos arregalados a diminuir, os dentes que apareciam, diminuindo, não apareciam mais. Aquele grunhido raivoso já deixou de existir. O rabo ficou entre as pernas, baixou a cabeça, ele se aproximou, alisou, e sai do ambiente com o lobo ao lado, que jamais o abandonou. É o amor. É o amor de quem ama a Deus e ama as suas criaturas, que já compreendeu a vivência entre as relações, a viver em Deus, a viver com Deus. Mas, quando nós falamos de amor, a referência é Jesus, não há outra. Se não for Ele, a referência para o amor, nós ainda estamos no outro caminho, que não é o caminho verdadeiro para entendermos a essência do amor. E Ele, por amor, João registrou no capítulo 14, a partir do versículo 15, se me amais, assim disse Ele, guardai os meus mandamentos. Vou pedir ao Pai para dar-lhes um outro Consolador, que o mundo ainda não pode receber, porque não o vê e não o conhece. É uma promessa que Ele faz por amor ao mundo, à humanidade, porque tudo que Ele veio representar foi a expressão do amor. Mas a nossa zona de compreensão à época não foi capaz de perceber a essência da sua mensagem libertadora. Ele então promete que vai pedir ao Pai para mandar um outro Consolador, porque o Consolador Ele já trouxe. É a mensagem libertadora do seu Evangelho, para que nós possamos estudá-lo, meditá-lo, senti-lo e vivê-lo. Como não éramos capazes, Ele, sabendo disso, Ele prometeu. Quase 2000 anos depois, 1957 anos depois exatamente, Ele está de volta. Ele está de volta porque Ele mesmo disse assim: eu sou a porta. E quando os imortais vieram trazer a lume à humanidade a mensagem, Kardec registrou lá em Prolegômenos, dizendo que esses espíritos anunciavam que havia chegado o momento já predito para a humanidade, e que eles, esses espíritos, como missionários de Deus, agentes de sua vontade, vieram para instruir, esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a humanidade.
É uma nova madrugada. É um momento novo. Um momento novo que surge para a humanidade, aonde traz para este momento aquele outro Consolador, que o próprio codificador nos diz que o Espiritismo é a chave fácil para nós entendermos a mensagem libertadora de Jesus, que é o seu Evangelho. Se ele é a porta, a chave está em nossas mãos, está no nosso conhecimento, está à disposição da humanidade, porque a doutrina é dois espíritos, não é dois espíritas. E espíritos somos todos nós, encarnados ou desencarnados. Aonde eles voltaram trazendo para nós informações sobre as causas primárias, trazendo informações sobre essa relação entre ambos os planos da vida, entre a comunicação entre ambos os planos, os encarnados e os desencarnados. Não há, na face da Terra, uma outra doutrina que explique a vida espiritual como realmente ela é, como o Espiritismo. Só o Espiritismo. Por quê? É privilégio? Não. É porque os espíritos, numa grande rede social, que nos anteciparam no plano espiritual, vieram contar como é que é lá. Porque todas as religiões admitem a imortalidade. Explicam cada uma do seu jeito. Fica dormindo, aguardando o dia que alguém venha acordar. Jesus acorda. Tem céu, tem inferno, tem purgatório, tem limbo, várias explicações. A diferença é que cada uma dá as suas explicações. E a doutrina espírita traz, sim, não uma explicação, mas a representação de como é a vida no plano espiritual. E nós sabemos que nós chegaremos no plano espiritual não é comprando um lugar no céu, como já compramos em épocas remotas. Não é desejando estar no céu, sem para isso nós não construamos este caminho. Porque eles, os imortais, vieram dizer: olha, aqui no plano espiritual, nós chegamos de acordo com as obras que nós praticamos antes de chegar. Se alguém deseja ir para o céu, não espere morrer. Faça o céu enquanto está encarnado. Porque a lógica divina, a justiça divina, é dar a cada um segundo as suas obras. Será injusto alguém viver na terra praticando o bem, desencarna, e a gratidão da justiça divina é conduzir esta pessoa para uma região de sofrimento. Não é lógico. Se a gente pratica o bem, é lógico que, naturalmente, a justiça divina que dá a cada um segundo as suas obras, ao desencarnar, está em regiões onde também se pratica o bem. Se não praticamos o bem, naturalmente, nós estaremos em regiões também onde não se pratica o bem. E a doutrina espírita vem nos esclarecer isso. Vem nos falar também das leis morais que regem o comportamento dos espíritos imortais, uns com os outros. Vem nos falar das esperanças, das consolações, sintetizando isso numa obra espetacular, que é o Livro dos Espíritos, o arcabouço filosófico que a humanidade ainda não conhece, mas que gradativamente vai conhecendo. E os que os dizem conhecer, quanto mais estudam, mais descobrem que tem algo novo, apesar de já ter lido ou estudado aquele ponto que não parece novo. Então, nós estamos vivendo nos dias de hoje a volta do cristianismo ressuscitado,
redivivo, da pulcritude, da pureza do Evangelho de Jesus, que está à nossa disposição para nós conhecermos. Hoje, com todo este apoio que o arcabouço tecnológico, científico, que o progresso que a humanidade teve ao longo desses 2000 anos, nos propicia entender melhor, agora, aquilo que à época Jesus, quando prometeu o outro Consolador, não poderia adentrar no conhecimento, porque nós ainda tínhamos as nossas consciências obnubladas, obscuras, por ausência de um conhecimento que, ao longo do tempo, a humanidade veio desenvolvendo com a ida e com a vinda de espíritos mais evoluídos que impulsionaram esse progresso tecnológico, material, e também o progresso moral e espiritual, mas somente o progresso intelecto, científico, tecnológico. É que nós conseguimos adentrar num patamar e evoluímos muito, mas ainda permanecemos moralmente tão atrasados quanto a época que o Cristo esteve conosco, com evoluções muito pequeninas com relação a este passado. Mas o amor do Pai é sublime. E o que Ele nos pede, o que a doutrina espírita nos pede nos dias de hoje, que os espíritos vêm nos convocando, é para que nós façamos um evangelho de feitos em nossas vidas, para que as nossas ações, as nossas atitudes, possam trazer para nós Deus em nós, porque as suas leis estão em nós, nas nossas consciências, e se faz necessário que nós tenhamos que vivenciá-las, porque é na sua vivência que nós vamos estar com Deus, porque Ele está em nós, aguardando apenas o despertar, o desabrochar das virtudes latentes que estão impregnadas em nossas intimidades e que aguardam apenas a nossa livre determinação individual, o nosso livre-arbítrio, o nosso querer, para fazer com que essas virtudes elas desabrochem diante do contexto que nós estamos vivendo. Mas é um contexto de transição planetária, um contexto difícil, de desafio, sim, mas é o melhor para nós, é o necessário para nós, porque nada existe por acaso, tudo está dentro dos desígnios do Pai, da sua lei de amor. Se nós estamos vivendo este contexto que a humanidade passa, é porque individualmente e coletivamente é o contexto que nós pedimos ao Pai. Porque quem escolhe as provas, os Espíritos disseram, está lá no Livro dos Espíritos, somos nós mesmos. Quando nós não temos condições de escolher as provas, os responsáveis pela encarnação ou reencarnação escolhem por nós, seguindo os mesmos critérios que nós escolheríamos, para que nós possamos passar por aquilo que é necessário nesse processo evolutivo dentro da lei de causa e de efeito, do plantio livre, da colheita obrigatória, para que nós possamos assim crescer sobre a égide do amor do Pai, mas demonstrando que Ele está em nós. Para que nós possamos viver em Deus, é necessário que as suas leis inscritas em nossa consciência possam ser vivenciadas. E como é que nós vamos vivenciá-las? É o convite dos dias de hoje, é a introspecção, é a autoanálise, o autoconhecimento, onde nós vamos debruçar na nossa intimidade para conhecer a nós mesmos. E não olhar no outro o cisco com a trave no olho. O outro
é o problema do outro. O meu é o meu problema, que o outro não vai resolver. O pai não resolve o problema do filho, nem vice-versa, o esposo nem da esposa, mas convivemos juntos para, em solidariedade, nos ajudarmos neste processo, para que cada um de nós façamos a nossa autorreforma, a nossa renovação, a nossa melhoria, à luz deste amor divino que tem a expressão da pureza em Jesus. Por isso que ele tem que ser reconhecido como guia e modelo. Fora do Evangelho, a humanidade perece. Deixa de existir, porque ela se autodestrói. Quando nós olhamos o escoço ou a história da humanidade, nós verificamos que os nossos atos têm sido fora deste amor, do exemplo que o Evangelho nos traz. Como consequência, é destruição, é inveja, é ciúme, desejo de poder, é o desrespeito. As doenças que surgem causadas por nós mesmos. O desrespeito às outras criaturas, filhas do Pai, que deveriam ser respeitadas por nós mesmos. Por isso que quando Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas, e 2000 anos depois, a humanidade preocupada em deixar uma terra melhor para o futuro e preocupada com os demais reinos para que sejam cuidados, não depredados, isto não é novidade para quem conheceu a mensagem de Jesus, porque o seu Evangelho já fala disto. Porque quem ama a Deus, ama a todas as criaturas, ama a natureza. Não destrói de maneira depredativa, porque reconhece que estamos vivendo sobre a égide do amor do Pai e que nós precisamos amá-lo e, neste amor, fazer com que os nossos feitos, as nossas realizações tenham esta referência, que é Jesus, porque ele disse que ele é o caminho, ele não disse que é um caminho, ele é o caminho único. Pode ter 1 milhão. Só este caminho é que nos leva à perfeição. Mas nos leva por quê? Porque ele nos traz o exemplo do amor aplicado. O amor aplicado é um amor em sinergia. O amor em sinergia é que nos salva, porque o amor em sinergia é a caridade. A caridade é o amor colocado à disposição, no trabalho sinérgico de se doar, de respeitar ao próximo, de ter boa vontade para com todos indistintamente. É assim que nós vamos progredindo neste processo, procurando trazer Deus para dentro de nós. Porque quando os nossos feitos estão com base em Jesus e hoje, à luz da doutrina espírita, no seu Evangelho conhecido hoje, estudado, esclarecido, porque Jesus é a verdade, Kardec é o esclarecimento dessa verdade. A doutrina espírita não trouxe nada de novo. A doutrina espírita apenas pega o Evangelho de Jesus, as lições imorredoras como outro consolador, e nos explicita para melhor compreendermos e aplicarmos em nossas vidas. Se nós já conhecemos o Evangelho, já conhecemos a doutrina espírita, que nós tenhamos comportamentos coerentes, não semelhante àquela simbologia que eu falei com um profissional, para termos coerência. Porque se abraçamos uma doutrina que nos convoca à renovação, a algo novo, que vai nos melhorar, que vai nos fazer feliz, que vai fazer com que as leis que estão na nossa consciência, que é a do Pai, nós possamos vivenciá-la, é incoerente saber disto e comportar-se diferente disto. Não tem lógica.
É uma opção que nós fazemos, mas é uma opção equivocada. Tem muitos que dizem assim, eu não estudo muita doutrina espírita porque eu sei, se eu estudar eu sou uma responsável. E aí eu não quero fazer. É uma opção, mas é um ledo engano. Porque diante de algo que me impulsiona a crescer, eu não desejo, é porque eu ainda estou muito ligado aos meus atavismos, à matéria, e eu preciso me desligando dela gradativamente, utilizando-a apenas como instrumento para o meu progresso, ao invés de estar vinculado a ela, porque aquilo que eu acho que é minha posse não é minha posse, porque eu nada tenho, tudo pertence a Deus, nosso Pai. Nós somos usufrutuários, somos mordomos do amor, da bondade do Pai, que nos propicia um habitat como a terra hoje, outros habitats em outras épocas, seja passado ou no futuro, para que nós possamos, diante dessas oportunidades, viver em Deus, significando que viver em Deus é viver as suas leis que estão dentro de nós e que Ele pacientemente aguarda o despertar das nossas consciências para que no futuro sejamos um homem de bem. O tema deste congresso, homem, consciência e Deus, ou no outro sentido, Deus, consciência e o homem, é um tema reflexivo que não deve apenas estagnar-se nesses momentos de reflexão que nós passamos, tratando, ouvindo ou falando. Mas ele é de suma importância para todos nós, porque é Deus em nós. São suas leis, ele é tão bom, tão sábio, que ele colocou na criatura um laço divino que prende a criatura ao Criador, queira ou não queira, acredite ou não acredite. Todos nós estamos e temos um laço divino que nos prende ao Pai. Isto quer dizer religar, isto quer dizer religiosidade, isto quer dizer a religião. Foi isto que Jesus nos ensinou, porque as religiões foram depois criadas pelos homens, com os nomes dos homens, que no início certamente deve ter tido uma inspiração espiritual, mas na realidade, a verdadeira religião é a que Jesus nos trouxe. É esta. Por isso que ele falou assim, quando desejares falar com o Pai, recolhe ao teu quarto íntimo, coloca o teu sentimento em ação e ora. Fala direto com Ele. Porque cada um de nós temos esse canal. Podemos dizer, no linguajar comum, um canal quente. Um telefone, que na hora que eu aciono, eu falo direto com Deus. Porque esse laço que me prende como criatura ao Pai, possibilita estar ligado a Ele, consciente ou não. O ideal é que seja consciente. E é essa consciência que nós vamos adquirindo à proporção que as revelações vão chegando. Dentre elas, a revelação espírita, que amplia as nossas consciências na compreensão de Deus, na vivência com Ele, para que os nossos atos possam servir para aqueles que ainda não vivem em Deus. Se nós vivermos em Deus, nós passaremos a ser, para estes que nos olham, não uma referência, porque a referência é Jesus, mas um exemplo próximo a seguir. Aqueles que viveram em Deus, porque colocaram a caridade em suas vidas como prática diária, polarizaram em seu torno milhares e milhões de pessoas. Chico Xavier é um desses exemplos. Mahatma Gandhi é um outro exemplo. Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. E quantos espíritos aí existem que estão vivendo
em Deus, porque estão praticando a caridade. Consciente com esta visão que a doutrina nos traz ou não, porque já trazem em si, mas praticam o bem. Porque, em síntese, viver em Deus é praticar o bem. E alguém pode perguntar, mas o que é o bem? Os Espíritos já responderam para não deixar dúvida. O bem é tudo aquilo que está em conformidade com as leis de Deus. Se as leis de Deus estão na minha consciência, está em mim, e eu as pratico, eu sou feliz, eu vivo em paz. A paz que eu vos dou não é igual à do mundo, assim falou Jesus. Mas para conquistar esta paz, é necessário que nós tenhamos Deus em nossas vidas, procurando fazer com que as leis que estão escritas nas nossas consciências sejam expostas na praticidade diária, seja no lar, na via pública, no ambiente que nós estamos, porque na casa espírita todos nós somos fraternos. Eu não vejo ninguém na casa espírita falando alto, brigando com o outro. Todo mundo é bonzinho, é amoroso. Mas por quê? Porque, primeiro, a casa espírita, ela tem uma ambiência de vivência com Deus e em Deus. E forma na sua psicosfera, que não é visível por nós, na visão dos olhos físicos, que já nos impede, ao adentrarmos a ela, termos comportamentos diferentes daquela que ela nos propicia. Porque ela pede silêncio, pede oração, pede respeito ao próximo, pede trabalho. E nós, quando adentramos com esse objetivo. Aí ficamos imersos nessa psicosfera, que no linguajar comum se diz carregando a bateria. Quando nós saímos desta psicosfera, entramos em outra, que é aquela que extrapola esta ambiência que circunda as casas de oração, seja ela de qualquer religião. Onde essa ambiência é formada, nós vamos encontrar um outro ambiente. E aí entramos na verdadeira guerra, no testemunho. Aquele lá dentro é aquele aqui fora. Porque temos companhias. As companhias invisíveis, que são aquelas que nos assediam, que nos reencontram, comparsas de passados equivocados, e que nos dias de hoje querem saber que nós estamos dizendo que somos espíritas cristãos, se somos hipócritas ou se nós realmente estamos testemunhando Jesus. E nos observam, criam situações para nos testar. E aí, se nós não tivermos atentos, vigilantes, nós não vamos criar as condições próprias para que estes desafios façam com que nós apliquemos aquelas leis que estão nas nossas consciências na vivência diária. São reflexões que nós não podemos deixar de fazer e que os dias de hoje estão exigindo de nós esse testemunho. Exigindo de nós um evangelho de feitos, para que nós possamos, desta forma, viver com Deus e aqueles que estão em nossa volta nos olhem e, pelo menos, nós possamos ser espelhos para que eles digam: eu posso agir desta forma também, porque o meu parente, o meu amigo, o meu irmão, aquele que eu conheço, diante deste fato, teve um comportamento diferente. No mínimo, por ser curioso, eu quero saber por que ele se comportou daquela forma. E, a partir daí, querendo ou não, nós nos melhoramos e melhoramos aqueles que estão em nossas voltas, pelo simples fato de não olhar no outro o cisco, mas de ver a trave, o cisco no nosso olho. Nesta autorreflexão, nesta renovação, nessa regeneração, que nós tanto falamos da transição planetária e da regeneração da Terra.
Mas a terra somos nós. Se nós não regenerarmos, ela não se regenerará. Então cabe a cada um de nós essas reflexões dos nossos comportamentos, para que sejamos nos dias de hoje, ainda talvez não as páginas vivas do Evangelho como Paulo, mas que nós possamos ser talvez letras, frases, capítulos. Um dia ultrapassaremos Paulo, porque ao invés de ser apenas páginas, já seremos capítulos. Mas até lá, é necessário que nós possamos sair deste momento que ainda estamos estagnados, para que esta renovação nos propicie condições para que nós sejamos, sim, aqueles discípulos do Cristo que conhecem as suas lições imorredoras, meditam sobre elas, trazem-nas para o sentimento, mas, sobretudo, vivenciam-nas. Que Jesus nos fortaleça, nos abençoe, nos dê o discernimento necessário para que, diante dessa consciência nova que a doutrina espírita nos traz, esclarecendo-nos com todos esses conhecimentos, nós possamos realmente dizer que somos espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos, aquele que conhece a teoria e coloca a teoria na prática, na sua vivência. Que tenhamos muita paz, uma semana de muita alegria e uma participação efetiva nestes momentos em que o Estado do Paraná, na sua conferência, propicia no interior do Estado a oportunidade de reflexões e no final de semana também as reflexões numa culminância que se fará em Curitiba. Muito obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos viver com Ele, viver nele em nossas vidas. Muita paz.